Voltamos com o debate da TV Alterosa, recebendo os candidatos ao governo do estado de Minas Gerais. Estamos transmitindo ao vivo também pela Rádio Guarani, pelo portal uai.com.br. E neste bloco agora, os candidatos farão perguntas entre eles. Vejam as regras. Cada candidato faz uma pergunta e pode escolher quem responde. A pergunta é de 30 segundos. A resposta, 1 minuto e 30. A réplica, 1 minuto e a tréplica também 1 minuto. Cada candidato poderá ser escolhido apenas uma vez. Então vamos sortear o candidato que fará a primeira pergunta para outro candidato. O candidato sorteado é Fernando Pimentel. Ele não compareceu ao debate. Vamos sortear novamente. Outro nome. O candidato que fará a pergunta é Tarcísio Delgado. Desejava, nesse debate de hoje, um debate com o Fernando Pimentel. Ele não compareceu. Eu não vou deixar de tratar do assunto que eu acho muito palpitante para o Estado. E faço a pergunta ao Fidelis. O senhor vai perguntar para o candidato Fidelis? Vou perguntar a Fidelis. Então vamos com o tempo. Na ausência do Fernando Pimentel. Fernando Pimentel era o ministro mais prestigiado com a Dilma, com a presidente Dilma. Eu queria saber dele o que os dois fizeram para impedir a expoliação de Minas na exploração do minério. Olha, Tarcísio, a exploração do minério aqui em Minas Gerais, os problemas são muito mais sérios e eu não conheço nenhum político que até hoje fez alguma coisa. O plano, por exemplo, que estavam querendo aprovar no Congresso e que foi defendido aqui agora há pouco, ele é um grande absurdo. Hoje o minério paga 2%. Eles queriam transformar essa taxa de 1% a 4%, mas dependendo da média ia dar na mesma. Mas o problema do minério não é apenas o imposto que ele não paga, no caso ICMS. O problema do minério é que ele não tem nenhum controle à exploração. E nós precisamos do controle popular. As comunidades e as cidades envolvidas, elas têm que decidir como é essa mineração. Ela tem que respeitar os nossos parques. A Serra da Gandarela, o Parque da Gandarela, quando da concessão dele, ele teve diversas ilegalidades para conceder benefícios para as mineradoras no seu redor. Isso nós não podemos aceitar. Então, é importante o controle popular. Eu falei agora há pouco mesmo das populações lá de Morro do Pilar e do Conceição que estão lutando para defender o Rio Santo Antônio das mineradoras. Isso tem que acontecer em todo o estado. As mineradoras trazem, as divisas que elas trazem para Minas Gerais não são suficientes pelo estrago que elas fazem em nosso estado. Defender as nossas terras e as nossas águas é fundamental para a qualidade de vida do nosso estado. Não adianta acreditar apenas no dinheiro da mineradora. Tem que perceber o estrago que ela está fazendo no nosso estado. Só tem 1 minuto. A exploração predatória feita em Minas pelas mineradoras, sem retribuição ao Estado como deveria, é um dos maiores crimes de lesa pátria deste país. Falar nisso é mexer numa caixa de marimbondo. Mas eu estou aqui para mexer agora e sempre. E se fosse governador, ia mexer para valer junto ao governo federal. Não podemos, Minas, continuar com a riqueza que tem no seu subsolo, no minério de ferro e no nióbio principalmente. Riquezas enormes. Continuar um estado pobre que não pode nem pagar os seus professores. Isto é um absurdo que nós não podemos permitir. E temos que ficar exaltados. Alguém reclama, o Tarcísio, você fica um pouco exaltado. Tenho que ficar exaltado? Eu estou na defesa do meu estado, estou na defesa da minha gente, estou na defesa dos meus professores, estou na defesa do que há de mais nobre nesse estado, contra uma expoliação nojenta que nós temos no caso do minério, principalmente de ferro e de nióbio em Minas Gerais. Os tubarões não entram muito nesse assunto, porque esse assunto é melindroso para os tubarões. O senhor tem mais 1 minuto para trás. Pois é, e eles não vão entrar mesmo no assunto. Eles não vão falar por que não taxam a mineração, por que não regulamentam a mineração. Por um motivo simples, eleitor, e é muito importante que você preste atenção. Tanto o PT como o PSDB recebem dinheiro das mineradoras. E eu não estou aqui falando apenas do candidato ao governo do estado, não. Diversos candidatos a deputados, inclusive o relator desse projeto, que estava lá na Câmara Federal, ele foi retirado da relatoria porque ele tinha recebido milhões de empreiteiras para fazer as suas campanhas políticas. Como quem recebe dinheiro de mineradora
vai poder defender o Estado de Minas Gerais diante das mineradoras. É impossível. O jogo de interesses e a forma como esses dois partidos políticos se amarraram ao interesse do capital vai continuar lesando o nosso Estado se nós, população, não nos juntarmos contra. Quem paga a banda escolhe a música e quem está pagando a banda são as mineradoras e eles tocam no ritmo delas. Vamos à próxima pergunta de candidato. Vamos sortear o candidato que fará a pergunta. O candidato que fará a pergunta é Fidelis Alcântara. Eu gostaria de perguntar para o candidato Pimenta da Veiga. O Pimenta, infelizmente o senhor não leu os jornais hoje, porque disseram que o senhor se enganou. Só o hospital de Uberlândia que está pronto. O de Ibirité realmente já foi inaugurado 5 vezes e ainda não está funcionando. O jornal lá também colocou que eu errei. Não são 650 escolas, são 610 que não têm rede de esgoto. O senhor falou que eram 10, são 610. Eu gostaria de saber os seus planos para a saúde de Minas Gerais. Com muita alegria. A realidade, não adianta um jornal publicar isso ou um jornal publicar aquilo. Existe uma realidade. Eu renovo o convite a você para irmos a Ibirité ver o hospital funcionando. Aliás, no último debate que tivemos, havia na plateia uma senhora que era de Ibirité. E quando eu saí, ela me abordou para dizer o Fidelis deve ter se enganado, porque o hospital está funcionando. E não é só o de Ibirité e só o de Uberlândia. Tem também o de Pirapora. Você deve visitar também Pirapora, que está funcionando. E existem mais o de Uberaba, o de Juiz de Fora, o de Montes Claros, o de Teófilo Otoni, o de Governador Valadares, o de Sete Lagoas, que estão em obras avançadas. Portanto, os hospitais estão caminhando muito bem. E todos vão ser concluídos, todos vão ser equipados e os médicos irão exercer lá a sua função, melhorando a vida da população. Portanto, quanto a isso, nós não vamos discutir, porque é uma realidade. Além disso, nós vamos criar a carreira de médico, para que funcione como a carreira do judiciário. Por que não falta juiz, não falta promotor, não falta serventuário da justiça no interior? Porque tem uma carreira. É isso que nós vamos fazer com os médicos. E aí, os médicos vão chegar ao interior. Médicos brasileiros, bem formados, recebendo um salário digno. É isso que nós vamos fazer. O senhor tem 1 minuto. Pessoal, presta bem atenção. As cidades que ele citou é que os hospitais estão em construção, elas não estão prontas ainda não. Mas ele esqueceu de citar um detalhe. O Aécio Neves prometeu esses hospitais em 2006. Era o grande plano para a saúde de Minas Gerais, planejado pelo Aécio Neves em 2006. Nós estamos em 2014. Isso parece piada, né? Isso é uma falta de respeito com a população. Vem aqui, 8 anos depois, repetir o mesmo plano que o sucessor dele falou em 2006. E ainda não conseguiu falar nada de concreto para a saúde de Minas Gerais. Vamos deixar claro, não podemos privatizar e parcerias público-privadas. A FUNED, por falar em medicamentos, foi no bloco seguinte, tem 5 plantas de produção de medicamentos, só tem uma funcionando, porque as outras estão paradas por incompetência do governo do Estado. Então não dá para falar em saúde sem tocar nessas questões. Só tem 1 minuto para a tréplica. Bom, na verdade, o que nós estamos ouvindo aqui é uma cantilena que vem se repetindo. Querem criticar o governo do Estado? Eu acho natural. Todo governante deve estar aberto a críticas. Agora, quando se apresenta um plano da grandiosidade, da regionalização da saúde em Minas, é evidente que não é para fazer em 1 semana, Fidelis. É evidente que um plano desta envergadura leva mesmo alguns anos. O importante é que está sendo feito, está funcionando, alguns hospitais já estão funcionando, os outros estarão concluídos e serão equipados e irão prestar um elevado serviço à população de Minas. Isso é que é importante. Além do programa Farmácia de Minas, que é um notável programa, são 500 farmácias, nós vamos levar a 1.000 farmácias, vamos continuar abastecendo rigorosamente essas farmácias, portanto a saúde em Minas continuará evoluindo. Vamos agora a mais uma pergunta de candidato para candidato. Resta um nome do candidato para fazer a pergunta, é o candidato
Pimenta da Veiga. Para quem o senhor pergunta? Eu quero fazer a pergunta a Fernando Pimentel. Desculpe? Eu quero fazer a pergunta a Fernando Pimentel. O senhor quer dirigir a pergunta ao candidato... Ao candidato ausente. Ausente? Isso ficou acordado que a pergunta pode ser dirigida? Estão me dizendo que o senhor só vai ter, então, os segundos da pergunta e 1 minuto da réplica e mais nada. Tá bem, que seja assim. Você respondeu, ué? Eu quero perguntar a Fernando Pimentel o seguinte. Só um minuto antes do senhor perguntar. Estão me informando, o candidato Fidelis, então, aí ficaria sem responder. Será dado ao senhor o tempo de resposta que o senhor teria no caso de ser escolhido, na sequência desse questionamento que será feito pelo candidato Pimenta. Por favor, candidato. Eu quero perguntar ao candidato Fernando Pimentel que está ultrapassando todos os limites da desconsideração com o eleitor. Faltou o primeiro debate, está faltando esse debate. Eu quero perguntar, ele será candidato, mesmo tendo contra ele 5 processos judiciais, por improbidade administrativa, por corrupção, ele continuará candidato e agora sofreu uma condenação esses dias. Eu quero saber se, apesar disso, ele será candidato. Acabou o tempo da pergunta do senhor. Como candidato que o senhor dirigiu a sua pergunta está ausente, infelizmente o senhor não terá resposta. Agora o senhor tem só 1 minuto da réplica, por favor, e depois teremos o candidato Fidelis. Eu quero dizer que um candidato com 5 processos contra o seu nome, processos graves, processos de desvio de dinheiro, de lavagem de dinheiro, de corrupção, de improbidade administrativa, ainda se apresenta candidato e nos últimos dias foi condenado num deles. Foi condenado. Há processos onde ele pode ser submetido a uma pena de 17 anos. E se mantém candidato e ainda não vem aqui para debater essas questões com os mineiros, perante os mineiros, isto não é correto. O candidato do PT está sonegando fatos. Ele devia estar aqui explicando aos mineiros como é candidato, tendo contra o seu nome 5 processos da gravidade que são. Eu quero dizer que não é correta esta atitude. Isso não faz jus às tradições mineiras. Nós vamos relembrar agora que a comissão, junto com a OAB, com os advogados, a primeira rodada, o candidato Fidelis respondeu já. O senhor respondeu ao candidato Tarcísio. Não. Sobre mineração. Sobre mineração. Desculpa. Correto? Exatamente. O candidato Tarcísio respondeu também. Não, o candidato Tarcísio que não respondeu. O candidato Pimenta da Veiga respondeu. Então, Fidelis, muito obrigado pela sua ajuda, mas obrigado aos advogados também que nos lembraram. Quem ficou sem responder foi o candidato Tarcísio Delgado. Então, o senhor terá agora 1 minuto da resposta, no caso, e o senhor terá mais 1 minuto da réplica que o senhor teria. Então, o senhor, por favor, tem 2 minutos para se dirigir ao povo de Minas Gerais. Nesta oportunidade, eu desejo manifestar-me aos mineiros para dizer que nós estamos avançando nesses debates, as questões são muito polêmicas às vezes, há acusações muito sérias, muito graves, que precisam ser apuradas e verificadas, e nós continuamos aqui nesse debate. Eu quero dizer o seguinte, estou muito comprometido com Minas Gerais, demasiadamente comprometido. Eu quero bem para o meu estado. Eu costumo dizer que eu adoro ser mineiro. Tem uns que não adoram, até moram um pouco aqui. Eu vivi a vida inteira aqui, no seu mais profundo rincão de Minas Gerais. Então eu quero dizer que quero, sim, uma sintonia profunda com Marina Silva, aqui no estado e na federação, fazer a grande transformação que esse país está precisando. O senhor tem mais 1 minuto e meio ainda. Eu falei 1 minuto, mas é 1 minuto e meio então, vamos da lá. resposta, por favor. Coisa boa. Então, nós queremos trabalhar nesse sentido de promover, na verdade, em Minas, a grande revolução. Só sou candidato para fazer diferente. Se fosse para fazer o que esses governadores têm feito,
eu não seria candidato. Não tem razão. Eu só sou candidato para fazer diferente. Fazer diferente como fiz na minha experiência executiva numa cidade do interior, numa grande cidade de Minas. Fazer muito diferente como fizemos lá. Eu gostaria de discutir com maior profundidade, se tivesse tempo, o problema de educação que nós fizemos em Juiz de Fora, em que a nossa cidade foi promovida e foi elogiada em várias partes do mundo. Do mundo. Nós fomos para Washington, nós fomos para Bogotá, nós fomos para Barcelona, nós fomos para Itália receber homenagens pelo trabalho diferenciado que nós fazíamos em Juiz de Fora, tanto na área da educação como na área da participação popular. Então, é preciso que o eleitor, nessa hora, pense duas vezes. É muito importante, como eu gostaria ver a Marina com aquela simpatia toda, com aquela capacidade toda, com aquela verve toda, com aquela força toda, nos apoiando aqui em Minas, para a gente transformar esse estado num estado digno de se viver. Nós vamos agora para o último intervalo, é bem rapidinho, e voltamos com a palavra dos candidatos. Eles falarão diretamente para você, eleitor. Até já!